No vídeo anterior, nós trabalhamos sobre o que é o currículo, o que ele representa, as suas possíveis significações e como esses significados relacionados ao currículo interferem no processo ensino-aprendizagem ou têm relação direta com a formação dos alunos. Nós também percebemos que o currículo, ele indica algumas questões. Ele aponta para algumas representações. E essas representações dizem respeito à ideologia da escola, à ideologia de um grupo em específico, ou à ideologia que nasce a partir de um contexto histórico e que traz consigo interesses particulares. Agora nós vamos perceber que o currículo na história da educação, ele compreende conhecimentos, ideias, hábitos, valores, convicções, teorias, técnicas, recursos, artefatos, procedimentos, símbolos, competências, habilidades, dispostos em conjuntos de matérias ou disciplinas escolares e respectivos programas com indicações de atividades ou experiências para sua consolidação e avaliação. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que, por exemplo, nós estamos nos dias que antecedem o Dia das Mães. Eu acabo de ver aqui no meu celular, a gatinha, a minha filha, já postou no Instagram algumas imagens, alguns desenhos, festejando o Dia das Mães e exatamente também dedicando à sua avó algumas palavras de incentivo e de gratidão. O ato de pintar, de desenhar, tem a ver com arte, a sensibilidade artística. Escrever, no que toca a minha filha, que ainda está no 2º ano, significa desenvolver as habilidades motoras. Agradecer ao outro pela dedicação dispensada, isso é um princípio ético, de boa convivência e de justiça. Olhar para sua mãe e agradecer pelos cuidados, e olhar para sua avó e ver igualmente cuidado, e também homenageá-la, também é um princípio ético de valorização da terceira idade e dos idosos. Percebam que em uma única atividade elaborada por uma professora e executada por uma aluna, vários elementos, várias atividades e vários conteúdos foram desenvolvidos. E cada um desses implica em currículo. O currículo tem a ver com o desenvolvimento da atividade motora, o currículo tem a ver com a afirmação do valor da gratidão como valor ético, né? Desenvolver a pintura e a escrita tem a ver com a valorização das questões estéticas, né? Olhar para a avó e agradecer e homenageá-la, isso é uma questão ética relacionada à terceira idade. Então, quando nós falamos artefatos, recursos, técnicas, teorias, procedimentos, né, nós percebemos que o currículo ele não está circunscrito tão somente àquilo que é ensinado, propriamente dito, né, o que está no papel, no livro didático. Mas é o conjunto de todos estes elementos aqui elencados e outros que poderíamos enumerar aqui e que necessariamente eles estão vinculados, eles estão unidos por um propósito educativo. Estão vinculados, estão unidos
por um propósito de ensino. E aí, então, nós percebemos que podemos, a partir disso, definir ou apresentar que existem alguns tipos de currículos. O primeiro é o currículo que nós chamamos de currículo formal. Que currículo é este? Bem, este currículo formal ele é entendido como um conjunto de prescrições oriundas das diretrizes curriculares, produzidas tanto no âmbito nacional, como também nas secretarias estaduais ou secretarias municipais de educação. Eu penso que você já ouviu falar do RICNEI. O RICNEI é o documento que normatiza, que apresenta os conteúdos, os objetivos, as atividades, a filosofia que rege a educação infantil no Brasil. Se você está no curso de pedagogia, se você se aflorasse em você agora a dúvida ou a ideia assim, nossa, mas o que se ensina na educação infantil? Quais são os procedimentos, quais são as orientações a respeito da educação infantil? Como é que a educação infantil está organizada? Como que é o trabalho efetivo com as crianças, né, até 6 anos? Essa dúvida que você poderia ter, ou essa curiosidade, né, a ser sanada, pode ser sanada tão somente a partir de um documento oficial. Você vai na internet, coloca lá RICNEI, e você vai ter, né, centenas e centenas de arquivos em PDF que darão para você o conhecimento do que é a educação infantil no Brasil. E neste documento está também explícito quais são as disciplinas é modo de falar, né? Mas quais são os conteúdos, quais são as áreas do conhecimento, quais são as competências, quais são as informações, quais são as habilidades que as crianças que estão na educação infantil vão desenvolver durante todos os anos da educação infantil. E estes parâmetros de ensino, estes assuntos, essas habilidades a serem adquiridas, fazem parte do currículo formal. Nós temos um outro documento que eu penso que é válido nós lermos, e sempre lermos esses documentos oficiais, né, que são os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Existem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, de Português, de Ciências. Cada documento deste aponta para os objetivos a serem alcançados por essas disciplinas. Os objetivos, os conteúdos, as metodologias, as sequências didáticas, os ciclos de aprendizado. Então, esse documento, ele estar associado é um exemplo daquilo que seria o currículo formal. Hoje, o documento tão propalado, tão falado, tão desenvolvido, discutido, é a BNCC. É a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Na BNCC estão colocados, né, as áreas de conhecimento, as competências, as habilidades, os conteúdos a serem desenvolvidos na escola, na educação básica. Todos os anos, todas as disciplinas. Então, na medida em que você entra em contato com esse documento, você está em contato com aquilo que nós chamamos de currículo formal. E aí eu estou me referindo aos documentos próprios da educação pública. Mas o currículo formal também está também na educação privada. Quando você recebe o plano de aula, quando você recebe o plano de ensino, quando você acessa o site de uma faculdade, e o site da faculdade ele apresenta a grade curricular, cada uma das disciplinas a serem estudadas, e se nesse documento também é apresentado o conteúdo, os objetivos, esse documento formal
apresentado pela instituição é considerado o currículo formal da instituição. Nesse sentido, né, o currículo formal, podemos assim dizer, resumidamente, é todo documento oficial da instituição, seja ela privada ou particular, que explicita o que o aluno irá aprender durante um período de ensino. Além do currículo formal, nós temos o currículo real. Ela é a transposição pragmática do currículo formal. É a interpretação que os professores e os alunos constroem conjuntamente no exercício cotidiano. Uma coisa é você falar, ou digo, uma coisa é você ler no documento, nos PCNs, na BNCC, de que os alunos da educação ou do ensino fundamental têm que estudar as culturas indígenas. E está elencado lá cada um dos tópicos, a língua, a cultura, os valores, né? E também estão elencados ao lado os objetivos a serem alcançados no estudo desses elementos. Quando o professor ele planeja a sua aula, ele planeja geralmente a partir desses parâmetros oficiais. Mas quando o professor entra na sala de aula, a dinâmica da sala de aula lhe coloca numa nova realidade de aprendizagem e de ensino. Aquilo que o professor planejou ensinar, parte é executado e, de repente, parte não é executada. E aquilo que o professor nem pensou em ensinar, de repente, se faz presente na sala de aula, porque criou-se um ensejo, criou-se uma oportunidade para essa aprendizagem. Às vezes, uma pergunta do aluno vai trazer um conhecimento que o professor possui, e conhecimento este com o qual ele não havia se relacionado para planejar aquela aula. Ou o próprio professor vai preparar a aula e, a partir da dinâmica da sala de aula, de repente, um aluno pode intervir no processo de ensino e pode apresentar para o professor e para os colegas algum conceito que o professor não havia nem idealizado, nem pensado em trazer para aquela aula planejada. Então, essa dinâmica de acréscimo de conteúdo, de retirada de conteúdo, ou de apresentar o conteúdo por uma perspectiva, né, diferente, tudo isso é o que nós chamamos de currículo real. Isso é de tal monta, que nós podemos imaginar da seguinte maneira: em uma escola, nós temos 3 quinto-anos. 3. Esses 3 professores, eles estão com o mesmo currículo formal. A coordenadora, no início do ano, disse: olha, professores, aqui está o cronograma de conteúdo a ser ensinado. Aqui está a BNCC, aqui estão as competências, então vocês vão planejar a aula de vocês. Muito bem. Podemos até cogitar, observem, podemos até cogitar que esses 3 professores, eles se reuniram para planejar as aulas da semana, para que a escola tenha um padrão de aula, para que, se um aluno sair de uma turma para outra, este aluno não tenha dificuldade de assimilação do conteúdo, porque todos os professores vão estar no mesmo conteúdo a ser ensinado semanalmente. Pois bem, esses professores que receberam o currículo formal da coordenadora
esses professores que planejaram a semana de aula juntos, em casa juntos, né? Idealizando, escolhendo o material. Esses professores, quando entrarem nas suas salas de aulas, no mesmo dia, darão aulas diferentes. O mesmo plano de aula, mas o currículo ensinado será outro. Não será outro no sentido completamente outro, mas conceitos diferentes, imagens diferentes, debates diferentes ocorrerão em cada sala de aula. De tal sorte que nessas 3 aulas, nessas 3 salas, estes alunos aprenderão conceitos iguais, e eles sairão da sala de aula, cada um tendo alguns conhecimentos diferentes dos outros. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui explicar sobre a cultura grega e a influência da cultura grega na língua portuguesa, os meus colegas do 5º ano falaram da cultura grega, falaram que influencia no português, falaram que algumas palavras, né, como necromancia, cronômetro, e outras palavras, glossolalia, né, glossário, né, grafia, eram palavras que vinham do grego. Essa aula nós planejamos. Mas, em um determinado momento, eu, professor Israel, que tenho um certo conhecimento na língua grega, eu coloquei para os meus alunos o meu nome em grego. Isso aguçou a curiosidade dos meus alunos. E a sala de aula fervilhou. Tio, o meu nome, como é meu nome? Eu quero escrever no meu nome. Então, eu passei aproximadamente 25 a 30 minutos escrevendo o nome de cada um em grego. Naquele momento, os meus alunos saíram, na hora do recreio, tendo outras informações, outras habilidades que os outros alunos das outras salas não obtiveram, no mesmo horário, na mesma aula planejada. Então, esse currículo real é o currículo que diz respeito ao que é efetivamente ensinado em sala de aula. É a prática, né, da sala de aula. É o mesmo conteúdo a partir da perspectiva daquele professor. É o mesmo conteúdo, mas que vai ser desenvolvido de forma diferente, né, em outras salas de aulas, porque tem outros atores, tem outros alunos com outras experiências, com outras curiosidades e com outras perguntas. E, na medida que essas perguntas emergem, aquilo que o professor não esperava ensinar, de repente, ele traz para a sala de aula e começa a ensinar. Como eu não havia planejado ensinar para os meus alunos lerem e escreverem em grego, mas eles, naquela aula, eles aprenderam a ler e a escrever ou transliterar algumas palavras em grego. E aquilo foi uma coisa que eles acharam muito interessante, muito empolgante. Então, nesse sentido, esse currículo real é aquele currículo que efetivamente é ensinado na sala de aula. E aí nós temos o currículo oculto, né? O currículo oculto é aquele que escapa às prescrições que são originadas, né, no currículo formal real. É o conjunto de conceitos, de práticas de ensino, né, que em a partir de determinada reflexão, nós percebemos que traz alguma diferenciação entre grupos, que traz nessa diferenciação prejuízo para os outros, né? Então, quando existe na sala de aula
o desenvolvimento de qualquer assunto que desqualifica, que minimiza, né, que exclui pessoas do processo de ensino, ou a desqualifica como pessoa, como indivíduo de direitos e dignidade, nós estamos exatamente a nos referindo ao currículo oculto. E isso pode ser tanto no aspecto de desqualificação e desvalorização do outro, mas também esse currículo oculto, ele ocorre dentro do processo de supervalorização de outros em detrimento de uma outra classe. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o professor, em sala de aula, ele supervaloriza ou continuamente elogia determinado aluno, e esse vínculo de elogio caracteriza determinado aluno como próximo de determinada classe de pessoas e desqualifica outros alunos, esse professor ele está ensinando. Mas ele não está ensinando de uma forma direta, conceitual, precisa, com todas as palavras. Mas ele está ensinando de uma forma indireta, sutil, que tem alunos melhores do que outros. E tem pessoas, ou alunos, ou alunas, mais inteligentes do que outras, ou outros. E ser melhor ou ser pior pode estar vinculado à classe social, pode estar vinculado a um aspecto religioso, pode estar vinculado à questão de gênero. E este tipo de comportamento do professor, ele afeta diretamente o processo de ensino e a formação intelectual e a formação moral e ética dos alunos. Não está lá no currículo formal de que o professor deve excluir os seus alunos por raça, por religião e por extrato social, desenvolvendo processos educativos que viabilizem isso. Não está escrito isso. Jamais estará escrito no sistema educacional democrático e humanístico. Contudo, quando o professor ele age dessa forma, categorizando e excluindo, ele está ensinando as crianças também. E ele está ensinando as crianças na prática, no comportamento dele. Então, podemos dizer que o currículo oculto são as relações de poder entre grupos diferenciados dentro da escola. E quando eu falo essas relações de poder, por exemplo, há pouco eu falei de alunos, mas quando o professor ele se apresenta para o aluno de uma forma autoritária, desrespeitosa, né? Desenvolvendo relações de violência simbólica com a criança, isso é o currículo oculto, porque você está ensinando para a criança. Tente imaginar essa frase: só podia ser a Maria. Ela não tem jeito. Isso é currículo oculto. Porque o professor, ele não está diretamente dizendo assim, olha, a Maria, a Joana, o Pedro, certo? O Zé é burro. Não. O pai não pode dizer, a professora está dizendo para que minha filha é isso, tá? Está constrangendo a minha filha publicamente, está ensinando isso para ela. Mas existem formas sutis. Toda violência não é necessariamente, a violência necessariamente, ela não é contundente, ela não é clara, ela não é exposta à luz do dia. Existem formas de violência que são formas sutis de violência. E isso não implica menor impacto, pelo contrário. Muitas vezes, a sutilidade da violência, ela mostra ainda mais o seu poder de destruição. Depois nós temos o currículo, podemos também dizer que também tem outras concepções, pelo menos 3 aqui. O currículo explícito, que engloba a noção tradicional daquilo que seria o conteúdo programático,
né? E o curso de estudos selecionados oficialmente, né? Aqui são outras concepções, né? Então, o currículo explícito seria a noção tradicional de conteúdo programático. Então, é aquela ideia daquilo que é ensinado explicitamente e aquilo que vai ser desenvolvido no dia a dia da sala de aula. O currículo implícito, que seria uma outra nomenclatura, que representa o próprio processo de aprendizagem, né? Englobando os valores e as expectativas dos alunos. Certo? Então, o currículo implícito estaria exatamente apresentando quando o professor está ensinando algum valor ético, algum valor moral para os alunos, algum valor relacionado às relações sociais. Né? Ele é implícito porque, muitas vezes, ele não é apresentado como de uma forma direta, clara. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando o professor ele ensina, chega no início da aula e diz, olha, bom dia, crianças, e o professor diz, bom dia, e os alunos entendem que é para dizer bom dia, né? Esse é um currículo implícito, porque o professor, ele apenas pelo seu exemplo no dia a dia, ele está ensinando um valor ético, ele está ensinando o valor moral, né? Quando ele repreende de uma forma ética, né? Quando ele chama a atenção de algum colega que está desfazendo do outro, por qualquer motivo, e ele orienta, essa orientação, essa educação apresentada para o aluno é considerado como um currículo implícito. Por quê? Porque ele faz exatamente parte do dia a dia, né? Esse ensino, ele emerge a partir das circunstâncias que vão sendo desenvolvidas na sala de aula. E depois nós temos o currículo nulo ou vazio, que representa tudo aquilo que não é nomeado, nem é reconhecido, ou seja, os silêncios do currículo oficial. É o que se pretendia ensinar e não se verificou. Né? Então, às vezes, você está diante de um processo de ensino, certo? E, às vezes, aquilo que vai ser ensinado nem está no currículo oficial. Né? Não foi nem enumerado, não foi nem indicado, não foi nem explicitado. Né? Mas, de repente, pode vir à tona. Né? Ou é o que se pretendia ensinar e não se verificou. Né? Ou seja, você está na tarefa de ensinar, de transmitir esse conhecimento, mas você nem verificou se houve realmente a absorção do aluno, se houve a compreensão, certo? Isso mostra que esses conteúdos, por mais que se ensine, ele não tem, podemos assim dizer, impacto contundente na vida dos alunos. Mas quando nós falamos de outros currículos, né, como o currículo oculto, esse currículo oculto ele vai ter esse impacto de uma forma muito negativa, muito contundente na vida do aluno. Né? Sendo assim, o currículo pode ser tido como não apenas uma lista de tópicos a serem ensinados, né? Como um determinado método de ensino. Cada enfoque curricular deve especificar o que se deve avaliar e como isso deve ser feito. Ou seja, quando você escolhe um currículo, quando você escolhe um conteúdo a ser ensinado, esses conteúdos eles já apontam para uma forma adequada de se avaliar. Quanto mais o professor tiver sensibilidade para perceber a natureza do conteúdo que está sendo ensinado, quanto mais o professor ele tem sensibilidade para perceber as características dos seus alunos, mais ele vai poder perceber que existe uma forma específica de se avaliar cada elemento do currículo. Né? E, a partir daí, nós podemos perceber que, no que toca à história da educação no Brasil, né, a história do currículo, que nos vem acompanhando desde a chegada dos jesuítas até o presente momento, é uma história não de emancipação, mas é uma história de reprodução de valores sociais de determinados grupos que estão no poder. Nesse sentido,
nós temos que relativamente concordar com Gramsci quando ele falou, digo, não Gramsci, Althusser, quando ele falou que o sistema educacional, que é a escola, ele é um aparelho ideológico do Estado. Quando nós falamos da história do currículo no Brasil, a história do currículo é a história exatamente de uma apropriação do sistema educacional com o objetivo de ideologização, idiotização, de manipulação da população. Diante dessa realidade, como é que o professor deve agir? Como é que ele deve se comportar diante desse conhecimento? O professor ele deve ser aquele que tem compromisso com os seus alunos e com a sociedade. Ele consciente do seu papel social, o professor ele tem que diferenciar o que é exatamente esse currículo que nós chamamos do currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. Ele tem que entender de uma forma técnica qual é o impacto e a importância de cada um desses currículos e de que forma ele deve se relacionar com estes currículos, preparando a sua aula e apresentando para os seus alunos aqueles conteúdos, aquelas práticas, aqueles valores que melhor podem contribuir para a formação humanística de seus alunos. O professor, nesse sentido, comprometido com o seu fazer pedagógico, ele sempre vai estar atento com o perigo do currículo oculto. Ele sempre vai estar preocupado se alguma ação sua pode, de repente, excluir algum aluno ou dar para o aluno algum conceito que minimiza e, de repente, exclui algum elemento da escola. Esse professor que está comprometido com a educação, ele também estará aberto à questão do currículo real. Ele sabe que a sala de aula é um espaço aberto. Ele sabe que na sala de aula existe interação. E ele sabe que na sala de aula deve existir tempo oportuno para outros aprendizados para além daquilo que ele preparou quando ele leu a BNCC, os PCNs ou o RICNEI. Esse professor comprometido com o seu fazer pedagógico também estará focado no currículo formal. Ele sabe que existem conhecimentos mínimos a serem ensinados pelos alunos. Ele sabe que o currículo formal é uma indicação, é um parâmetro a ser seguido. Que ele não deve ficar subserviente ao currículo formal para a melhor formação dos seus alunos, mas que existem conceitos basilares, sim, e que, portanto, esse professor ele deve estar comprometido também com estes valores, comprometido também com estes conceitos.